Olá pessoal, tudo bom? Ontem eu vi uma notícia que dizia o seguinte, que 60% da população brasileira afirmava que dívidas causavam problemas nas relações familiares. E apesar do alto percentual, né gente, 60%, às vezes eu fico pensando que esse percentual ainda é um pouco baixo, né? Infelizmente, pessoal, ninguém está blindado de ter dívidas, né? Nenhum de nós, a gente tá livre de ter algum problema e se descontrolar nas finanças e ter uma dívida, né? Ou dívidas. Mas elas podem acontecer, né? E o problema que elas podem trazer vai além das questões financeiras e entra nas relações interpessoais, nas relações conjugais, nas relações sociais e nas relações familiares, né? Por quê? Porque a dívida, quando ela entra na vida da gente, assim, a situação financeira se instala na nossa vida, ela mexe com muitas áreas, né, do nosso dia a dia. E isso impacta diretamente no nosso convívio com as pessoas, diretamente, tá? Falando de família, né, quem nunca teve problemas familiares, né? Eu venho de uma casa, já falei para vocês, que na casa dos meus pais tiveram um negócio próprio, e o negócio próprio deles não deu certo. Em determinado momento da vida da gente, a gente vinha muito bem, em determinado momento aquilo não deu certo, por N motivos, e aquilo afetou diretamente a dinâmica da nossa casa, né? Até porque, assim, a queda foi muito brusca, muito forte e brusca, né? E isso afeta os relacionamentos familiares, não tem como não afetar, né? Mas aí, pessoal, assim, depois de tudo que a gente já viveu, né, assim, refletindo um pouco sobre o assunto, uma das coisas que eu queria deixar como sugestão é que se você está passando por um problema financeiro, não esconda das pessoas que convivem com você, porque elas podem te ajudar a sair desse problema, tá? E ainda mais se elas fazem parte desse problema. Como assim fazem parte? Se você é uma pessoa que está entre os provedores da sua casa, né? Se você tem filhos abaixo de você, ou se você ajuda seus pais, um irmão ou cônjuge, é só você e seu cônjuge, é você que é o provedor, e você que está segurando essa barra da dívida financeira, converse com as demais pessoas da sua casa, tá? Obviamente, dependendo da idade dos filhos, né, dependendo do grau aí de endividamento, você não precisa também ser tão incisivo, você pode ir falando algumas coisas mais simples, mas o ideal é que você converse e não tente esconder a situação. Por quê? Porque aquela pessoa ela não sabe do que está acontecendo, porque você não falou para ela acha que está tudo bem e começa a achar estranho alguns comportamentos seus, ou então te cobrar por algum comportamento, algumas posturas de consumo, muitas vezes, que não estão condizendo com o seu discurso, né? E aí você começa a ter problemas, a negar e fica com vergonha de negar, e aquilo gera um problema. Eu já vi, pessoal, assim, não poucas vezes, tá? Infelizmente, marido e mulher que não falam de questões financeiras, né? E principalmente quando só um é o provedor da casa, ou o marido ou a mulher. E vou colocar aqui cônjuge, tá? Que aí isso hoje em dia é muito relativo, né? Mas quando você não fala, a outra pessoa acha que está tudo bem. E se a outra pessoa acha que está tudo bem, ela mantém os hábitos dela de consumo, né? Só que você sabe que não está bem e que aquele hábito ali vai prejudicar vocês. Ou então você já está prejudicado financeiramente. E você não comporta mais aquele hábito financeiro de consumo, mas você não tem coragem de falar. Como você não tem coragem de falar, a pessoa também não sabe, aí o que acontece? A pessoa mantém o mesmo comportamento, você fica chateado por outro lado, né? Muda o comportamento com aquela pessoa, começa a ter ali alguns diálogos um pouco mais ríspidos, né? E a situação não fica boa. O clima dentro de casa fica pesado, né? E de repente você começa a falar que a pessoa está gastando muito, ou o filho, ou o cônjuge, né? Ah, você está gastando muito. De repente a pessoa está gastando exatamente o que ela sempre gastou. Você é que está agora sem condições de pagar aquele gasto. Então, pessoal, é assim, outra coisa que eu queria lembrar aqui, que eu lembrei, vou contar para vocês duas historinhas rápidas, tá? Uma foi a minha história pessoal.
Como meus pais tiveram dificuldades financeiras aí durante a minha adolescência, né? E eles trabalhavam na mesma empresa, eles tinham a mesma empresa, né? Era um negócio próprio, o negócio não deu muito certo. Ok, pode acontecer. E aí qual o problema? Como era uma fonte de renda só, que era o mesmo negócio que os dois trabalhavam, né? A casa entrou numa situação bem difícil. E durante a minha adolescência era muito comum eu só me matricular no colégio depois que as aulas, assim, na primeira semana de aula, segunda semana de aula, porque era o período que os meus pais faturavam algum recurso para poder me matricular na escola, né? E quando eu tinha 16 anos, aconteceu isso, que já vinha acontecendo nos outros anos, e eu achava um tanto quanto, já entendi que era aquela dinâmica, né? Não cobrei os meus pais. Aí começaram as aulas, eu não estava matriculado, né? Escola particular. Começaram as aulas, não me matriculei, legal. Segunda semana de aula, não me matriculei. Quando chegou na terceira semana de aula, assim, já quase na terceira semana de aula, eu não estava matriculado do colégio, né? E aí começou a chegar, começou, né, a ter questionamento. E aí, eu vou estudar, não vou e tal, né? Aquela coisa toda. E aí foi só então quando os meus pais abriram, né, envergonhados, a situação complicada, né, gente? Abriram para mim e disseram, a gente não tem como pagar a sua escola esse ano, né? Não dá para pagar. A gente tentou e não vai dar. E aí o que foi que aconteceu? Aos 16 anos eu consegui começar a trabalhar. Eu dava aula particular, né? Comecei a dar aula particular, reforço escolar, né? E meus pais conseguiram uma bolsa, né? Um grupo de amigos se juntou para pagar metade da minha escola. Então eu trabalhava para pagar metade, o outro grupo juntava o dinheiro e dava metade da minha escola. E com isso eu consegui estudar. Mas entendam, isso foi feito de uma forma muito rápida e muito atrapalhada, porque foi muito em cima da hora. A escola já tinha começado. Se isso tivesse sido conversado antes, talvez a gente tivesse encontrado uma solução um pouco mais interessante, um pouco sem tanto estresse, né? Naquela época foi um pouco de estresse que isso gerou. E a última coisa que eu queria contar muito rápido também era da família da minha esposa, né? Ela também vem de uma família que teve algumas restrições financeiras, né? Assim, em alguns períodos. E ela disse que às vezes quando ela pedia alguma coisa para a mãe dela, né? Alguma coisa assim fora do padrão, do hábito, e a mãe dela dizia assim, olha, a gente não tem dinheiro para isso, né? O dinheiro está apertado e tal. Se eu for lhe dar tal coisa, eu vou ter que cortar outra coisa. Então me diga o que é que você quer que eu corte para eu poder te dar isso, né? E é isso, gente, assim, dinheiro, ele tem um limite, né? Dinheiro são números, né? Se você ganha 100, né, se 100% e você gasta aí 100% do que você ganha, se você vai botar mais 10% de gasto, você vai ter que tirar de algum lugar. Não dá para você gastar 110% do que você ganha. Não tem condições, isso não existe, né? Numericamente impossível. Então é isso, pessoal, assim, a mensagem de hoje é que nós possamos conversar mais abertamente sobre finanças na nossa casa, né? Independente da conformação familiar que você tenha, tá? Independente de quem seja você nessa conformação familiar, se você é dependente financeiramente, ou se você é o provedor, ou faz parte dos provedores financeiramente, converse sempre, tá? Essa conversa ajuda a gente a entender quem nós somos, como está a nossa situação e como podemos agir para melhorar aquela situação. Às vezes você pode até não ganhar dinheiro hoje, mas você pode ajudar nos gastos, a reduzir gastos. Isso acaba que ajuda na condição financeira da casa, tá bom? E aí vocês passam a ter... Isso vai mudar a condição financeira? Não, mas vai melhorar o ambiente da casa, que ajuda muito a gente a viver, né? Porque como se já não bastassem as dívidas, você ainda tem uma casa com um clima pesado, tenso, é muito ruim. Então que a gente possa pelo menos melhorar o clima dentro de casa, né? E, claro, ajeitar as finanças e sair das dívidas, né? Acho que quando você tem mais gente ao seu lado, a gente consegue pensar melhor e tomar decisões financeiras melhores, tá bom? Espero que seja útil. Grande abraço a todos, a gente se fala. Até mais, pessoal.